Paula, tudo bom? Tudo ótimo, Lara. Que bom ser recebida por você. Seja muito bem-vinda a esse nosso espaço, que é o Diálogo com Buscadores. Eu estou muito feliz e muito grata por você ter aceitado o meu convite para vir aqui falar com as pessoas que estão acompanhando o meu blog, estão acompanhando os meus inscritos, agora vão passar a acompanhar os meus vídeos. Esse diálogo que eu estou fazendo com alguns buscadores, com pessoas que também estão nesse caminho de buscar uma vida com mais equilíbrio. E eu queria te assim dizer que eu estou muito, muito feliz de tê-la aqui, nesse espaço. Eu estou muito feliz de estar aqui, Lara. Como você sabe, eu admiro demais seu trabalho, sua entrega, tudo que você escreve, tudo que você partilha. Então, fazer parte, para mim, é uma sensação de completude, de gratidão e uma alegria essa internet nos proporcionar esses momentos, né? Nós duas aqui, lado a lado, podendo viver essa entrevista. Então, que bom, vamos aproveitar ao máximo esse nosso momento. Vamos sim. Paulinha, normalmente as entrevistas assim começam com a pessoa perguntando: fala um pouco quem você é, o que você faz, né, para as pessoas te conhecerem. E eu já fiz até algumas perguntas assim para outras pessoas. Mas como você tem essa pegada muito assim do que vem de dentro, do coração falando com a alma, eu queria começar te perguntando como você se sente hoje, assim. Como é ser a Paula? Como você se sente sendo a Paula Quintão? Sim, como é bom ouvir essa pergunta, né? E como é bom estar aqui numa entrevista para buscadores, porque é assim que eu me sinto, né? Em busca. Eu estou sempre me sentindo olhando para algo que pode estar ali que eu não esteja vendo. Então, o tempo inteiro eu estou. A Paula está em busca de algo a mais, de uma camada a mais que ela não está enxergando. Se tem algo que me define hoje, é esse interesse enorme por ver além do que eu estou vendo. É como se o tempo todo eu estivesse em busca de aumentar esse meu olhar, né? Aumentar essa área que eu enxergo dentro de mim, porque eu sei que uma vez que eu enxergo dentro de mim, eu também mudo o olhar com que eu enxergo o mundo. Então, isso é o que vem motivando a minha vida nesse momento. Que lindo, Paulinha. Eu me sinto um pouco assim também. Eu acho que por isso que desde o começo, quando eu conheci seu trabalho, existiu muita conexão assim entre a gente, entre você também ser uma buscadora, você também está procurando evoluir, né, como ser humano, para fazer sua parte como indivíduo para um mundo melhor. E eu acho isso muito bonito. Só que eu vejo também que isso é muito fruto do seu processo, né, de autoconhecimento, dessa sua caminhada, da sua jornada que vem te levando por esses caminhos. Só que existem ainda muitas pessoas que têm um pouco de preconceito contra o autoconhecimento, ou que não se permitem viver, fazer esse olhar, essa viagem, essa busca interna. Como foi o seu processo de autoconhecimento para você chegar a se sentir a Paula que você se sente sendo hoje? Eu sinto que tiveram uns momentos marcos, né, na minha vida, como pequenos despertares. Hoje eu tenho enxergado que são pequenos despertares, como se eu tivesse vindo de uma história que eu estava como dormindo, e de repente esses pequenos despertares, eles iam me fazendo perceber que tinha algo a mais ali. Então, pequenas coisas, desde o tempo da escola, em que de repente eu comecei a me interessar em não passar os recreios, né, com o grupo, e passar os recreios, era um colégio de freira, e eu ia para uma capela, e ninguém ia para a capela, ninguém queria ir para a capela, então eu tinha um lugar só meu, era um lugar em que eu podia levar meus livros na meia hora que tinha de intervalo, curtir a minha solidão. Eu sinto que foi um dos primeiros momentos de despertar, que eu senti como é bom estar em silêncio, como é bom estar comigo mesma. A minha gravidez também, eu fui mãe muito nova, eu fui mãe fiquei grávida aos 14, a Clara nasceu, eu tinha 15.
Então, se naquele momento foi como, meu Deus, isso vai acabar com a minha vida, ou como todos insistiam em dizer, a sua vida acabou, eu pude ver que não, eu não queria. Primeiro, que eu não queria que a minha vida acabasse. E segundo, que aquela vida me trouxe muito mais vida, me trouxe uma sensação de desafio que eu precisava vencer, de obstáculos que eu precisava superar. Então, foi um grande despertar também. E a partir dali, tudo o que eu fui intencionalmente me colocando a viver, por exemplo, vender tudo em Minas e me mudar para Manaus, onde eu vivi por 5 anos, que foi um desafio, a cultura era diferente, o clima é diferente, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito. Então, uma das coisas que eu percebo nesse meu processo de autoconhecimento, e aí os casamentos, né, com seus inícios, meio, fim, tudo com uma intensidade grande de sentimento que me levava a perceber mais coisas em mim. Então, o processo de autoconhecimento, ele tem essa característica, né, do despertar, de você sentir que está dando um passo a mais e que você está desvendando coisas sobre você mesmo. Então, eu estou sempre desvendando coisas sobre mim mesma, sobre como eu reajo, sobre como eu me comporto diante dos desafios, que me faz muito bem, que me faz sentir uma alegria por estar enxergando em mais profundidade. Que bacana, Paulinha, que bom. E eu vejo assim que você é muito destemida, né? Você, nesse seu processo de autoconhecimento, mesmo com todas as dores, mesmo com todos, né, os enfrentamentos que a gente tem e passa, eu sinto você assim, sempre em busca nesse caminho de descobertas, uma pessoa que você não sinta medo, mas uma pessoa que mesmo com medo se arrisca, né? E uma vez você gravou um vídeo falando sobre os post-its. Você fez uma analogia entre o medo, né? Você sentir medo e você descobrir o novo. Então, essa analogia é muito bacana, porque você coloca um monte de post-it e você vai criando um espaço do desconhecido quando você enfrenta o medo, né? Você vai mesmo com o medo, você entra numa zona que antes era desconhecida e te causava medo, e agora passa a ser um pouco mais confortável, porque já é conhecida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento para as pessoas, né? E esse é um tema que tem sido muito forte para mim nas últimas semanas. Eu até escrevi sobre isso, porque eu me vi com muito medo de uma situação nova na minha vida. Então, nesse momento, eu me senti muito vulnerável e paralisada por esse sentimento, por essa emoção. Eu queria que você falasse um pouquinho e, de repente, até explicasse essa analogia que você fez, que é muito linda para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Sim, e eu li seu texto, Lara, tá maravilhoso. Quantas coisas a gente se enxerga, né, na experiência do outro. Então, eu me vi em muitas partes da sua experiência. E o medo é esse mesmo, é o medo do desconhecido. O medo sempre vem como uma forma de alerta. Não que ele seja bom, eu não acredito que o medo seja algo bom. Eu acredito que seja uma forma de um chamado para você observar alguma coisa que está se passando ali. E é como eu uso o meu medo, como um instrumento para também aprender mais sobre o que está se passando dentro de mim. Então, em muitas situações cotidianas, mesmo, por exemplo, quando eu fui mãe aos 15 anos, mesmo quando eu vi que meus relacionamentos estavam chegando ao final e eu precisaria enfrentar o rompimento, o encerramento daquele ciclo, mesmo quando eu juntava as minhas coisas e ia para Manaus, ou mesmo num processo de seleção simples, mestrado, doutorado, em que eu me via, né, desafiada a vencer aquela etapa, ou com medo de não conseguir vencer aquela etapa. Então, tudo isso desperta alguma coisa, mexe com alguma coisa. E foi durante um curso de paraquedismo, eu estava em Manaus mesmo, e o curso apareceu assim, iluminado na minha frente. Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse curso. Eu fiz primeiro um salto e achei o máximo, porque não dava aquele frio na barriga de montanha-russa, sabe? Parecia que ia dar aquele frio na barriga, mas o frio na barriga era de medo, porque
fisicamente, né? O que acontece na montanha-russa é que você entra em aceleração e aquele frio na barriga vem. No paraquedismo não tem. Você já está em aceleração dentro do avião e quando você sai, você pensa que vai dar o frio, mas não. E de repente você sente que você está voando. E eu pensei, meu Deus, isso é maravilhoso, eu tenho que fazer mais vezes. E fui fazer o curso. Mas, Lara, durante o curso, nesse primeiro salto, claro, eu senti medo, mas eu estava ali na minha empolgação, na minha alegria. Durante o curso, eu senti muito medo. Então, foram 6 meses de curso, eu tinha que fazer só 8 saltos e eu fui reprovada várias vezes, porque eu não conseguia sair pela porta. Eu não conseguia fazer os exercícios simples que eles me pediam para fazer. E, ao mesmo tempo, foram 6 meses que substituíram 10 anos de terapia, porque eu pude ver muito sobre o meu medo. Eu demorei a identificar que medo era aquele. O que está acontecendo comigo? E foi nessa época que eu comecei a estudar muito dentro de mim essa nossa relação com a zona de conforto. E foi até nessa época, eu vou pegar o post-it, que eu comecei a perceber o que estava acontecendo de verdade, né? Já tinha ido para a montanha, feito Monte Roraima 3 vezes, e já tinha percebido a mesma coisa lá, que era mais ou menos assim, ó. Vou pegar para o pessoal ver o que você estava querendo dizer. Então, aqui eu percebi que estava a minha área conhecida, que por acaso era a área interna do avião, né? Tem uma plataforma, dali eu já sei, estou pisando em algo, ou a minha casa, ou tudo que a gente já conhece dessa vida estaria aqui dentro desse quadrado. É uma área que eu conheço, ou seja, eu transito bem aqui e fico confortável. É a minha zona de conforto. O que acontece é que tudo que surge de novo fica fora dessa zona de conforto. Então, pode ser um salto de paraquedas, pode ser uma ida para a montanha, que você não tem banheiro, que você dorme em barraca, que você come comida que os indígenas fizeram, ou pode ser simplesmente uma padaria nova que surgiu no seu bairro, que você tem que ir lá e o sistema de pagamento é diferente e você precisa se acostumar com isso. Então, isso tudo está fora da área conhecida. Só que há uma coisa muito mágica aqui, e foi assim, se tem uma coisa que eu tenho que agradecer ao paraquedismo, é essa percepção. Que tudo que é novo está fora da área, mas uma vez que eu começo a ir lá muitas vezes, então eu vou na padaria 10 vezes, ela já não é nova para mim, ela se torna algo conhecido. E o que acontece é que eu substituo o incômodo por um conforto. Então, a padaria virou conforto. Olha, o paraquedismo não deu tempo de virar conforto para mim, não. Eu fiz meus 13 saltos e falei, tá bom, já venci meu curso, eu aprendi bastante, tá ótimo. Então, vamos supor, ele ficou assim, né? Não ficou totalmente confortável. Tem uma área ainda que me fala, não, só vou voltar lá se eu tiver muita vontade de saltar de novo. Mas o Monte Roraima é super confortável. Se me chama, eu não tenho aquele medo que eu tinha no início, aquela dúvida, aquela sensação. Então, virou conforto. Só que o que acontece aqui é muito mágico. Que ao invés da minha área de conforto ser só esse pedacinho que era antes, à medida que eu vou me colocando em situações desconfortáveis, eu vou aumentando a minha área de conforto. Então, é como uma mágica mesmo. Você se coloca em desconforto para se sentir mais confortável. Então, os desafios vão parecendo mais leves, as coisas vão parecendo mais fluídas, os medos vão ficando mais rarefeitos, né? E, sim, eu sinto que é uma grande lição de que nos colocar em situações de desconforto são formas de nos aprender mais e encontrar áreas mais confortáveis na vida. Que lindo, é linda eu acho linda essa sua analogia, né? E esse seu desenho, porque é muito real, faz a gente realmente se dar conta de que é isso que a gente sente, de que quanto mais a gente aumenta essa nossa área de conhecido, mais confortável a gente vai ficando. Eu acho muito bacana. Paulinha, e eu vi também, assim, pela sua história, né? Pelas suas experiências de vida, quem te acompanha também sabe, quem não acompanha pode entrar no seu site para conhecer um pouco mais o seu trabalho.
Mas eu vejo assim que as viagens para você, assim como para mim e talvez para muitas das pessoas que estão nos assistindo, elas representam algo muito importante nesse seu processo de descoberta, nesse seu processo de autoconhecimento, de olhar um pouco mais para dentro, estando num lugar desconhecido, né? Como que as viagens, elas te alimentam, assim, a alma? O que é que as viagens representam na sua vida? Viajar, o ato de estar em um lugar desconhecido, diante de novas culturas, novos povos, novos hábitos, novas comidas, né? Uma língua, às vezes, que a gente sequer entende. O que é que representa isso para você? Sim, eu sinto que o mundo é uma grande escola, né? E o tempo inteiro ele traz muito material para a gente se aprender. E as viagens têm algo muito lindo, que é nos colocar fora dessa área conhecida, fora dessa rotina que acaba nos anestesiando. Então, por exemplo, ano passado eu fui fazer o Caminho de Santiago. Eram uns 800 quilômetros e eu imaginei que em 40 dias, mais ou menos, eu caminharia aquele trecho. E tudo bem, fui com a minha mochila, fiz a minha caminhada. E quando eu voltei para casa, eu pensei, gente, lá eu tinha uma rotina também, que todo dia era a mesma coisa, era pegar minha mochila, arrumar minha mochila, caminhar um tanto, descansar, comer, dormir, caminhar, pegar. Era sempre igual. Mas por que eu não conseguiria viver isso estando aqui na minha rotina? Por que eu não conseguiria prestar atenção nas pessoas do mesmo jeito, no meu corpo do mesmo jeito que eu estava prestando lá? E eu vejo que a rotina, ela cria um anestesiamento, né? Ela cria essa anestesia. E até pequenas coisas que a gente vai usando para anestesiar mais, como a televisão, como a quantidade de horas que a gente usa a internet, como até mesmo as comidas que são geralmente as mesmas que a gente come. Quando a gente está fora dessa rotina, a gente se sente mais exposto, a gente se sente mais vulnerável, lidando com essa vulnerabilidade que é muito humana. E ao lidar com essa vulnerabilidade, o que eu sinto que acontece? Os meus sentimentos, eles ficam menos endurecidos. Então, eu estou passando pela rua, aqui na minha cidade, onde eu estou morando, eu não vejo as pessoas com tanta atenção quanto quando eu estou em viagem. Eu acabo me abrindo mais para a experiência, eu fico mais atenta à experiência, porque tudo é novo. Então, eu sinto que de tudo que a viagem traz, o contato com o novo me desperta mais para a vida, me deixa mais desperta e graças a isso as experiências me transformam com mais profundidade. Que legal, que lindo, Paulinha. E você falou aí também que o mundo é uma grande escola, né? Eu acho que é isso, assim, a gente viaja no fundo não só para se conhecer, mas para aprender mais sobre o mundo, né? Que desperta tanta curiosidade na gente. Eu vejo que você é uma grande curiosa também, assim, que está sempre querendo aprender, mas assim, aprender para partilhar os seus aprendizados, né? E à medida que você partilha, você também se enriquece, ou você se enriquece ainda mais. Você criou um projeto há pouco tempo, lindo, que chama Escola de Rumos, né? Para quem não conhece ainda, vocês visitem o site, escoladerumos.com.br, né, Paulinha? É um projeto muito lindo e eu vejo assim que a educação, você enxerga a educação de uma maneira diferente. Eu também vejo um pouco assim, a educação como uma troca e não como alguém, um professor que está numa posição superior, que está dizendo para o outro o que é a verdade. Na verdade, é uma troca de experiências onde as pessoas vão experimentando o que pode ser verdade para um, pode não ser verdade para outro, né? E na sua escola você tem um pouco essa visão de educação, da educação a partir de um processo de cocriação, né? Um processo de partilha. Como está sendo essa sua experiência com a Escola de Rumos nesse novo olhar sobre a educação? Lara, é até curioso responder essa pergunta.
essa semana eu recebi pelo correio o meu diploma do doutorado. Uma amiga de Manaus buscou para mim na universidade, me enviou, e eu estou até para escrever um texto sobre isso. O diploma chegou e eu fiquei olhando para ele estava até ontem aqui na minha mesa, com uma sensação de que, sim, ele é um diploma de um doutorado. Foi um processo que eu vivi por 4 anos, de muita pesquisa, de muito estudo. Mas em algum lugar eu consigo comparar também essa experiência de aprendizado que eu vivi no doutorado com a mesma época que foram as 3 vezes que eu fui ao Monte Roraima. O Monte Roraima, ele me transformou profundamente por causa das experiências que eu vivi e aprendi lá. Os indígenas me ensinaram muito, com o jeito que eles caminhavam. Eles não me deram aula de nada, mas eu aprendi imensamente com a experiência deles. E quando eu comparo essas 2 experiências, eu não quero tender a diminuir o que eu vivi no doutorado, mas eu não consigo deixar de perceber que a minha experiência de aprendizado indo para a montanha foi muito maior e muito mais transformadora do que esses 4 anos de doutoramento, que é considerado algo, né, dentro de um status assim, vamos aprender. Então o doutorado é como um lugar em que eu aprenderia teoricamente muito. E eu posso dizer que não existe essa hierarquia entre escolas e banco de escolas e o que o professor tem para te ensinar, daquilo que a vida tem para te ensinar. E o que interessa mesmo, dentro de todas as possibilidades que a gente tem de aprender, e tá aí sim, tá o doutorado, tá o mestrado, estão as faculdades, tudo isso tá na categoria aprenda algo. Mas não é uma categoria que se eleva às experiências de dia a dia, de viagem, de troca com o outro, de partilha. Então, o tempo inteiro a vida tá te dando oportunidades de você ter mais conhecimento. Basta você se colocar nessa posição de aprendiz, né? Eu quero aprender com isso, eu quero ver o que essa situação, essa experiência vai me trazer de aprendizado. Porque aí está o motivo de eu ter criado a Escola de Rumos, eu perceber que todo conhecimento, ele serve, na verdade, para nos fazer enxergar mais. Essa minha busca por enxergar mais, eu percebo que o conhecimento faz isso. Ele te faz ver não só um caminho que faz você chegar até o seu sonho, mas vários caminhos, várias possibilidades. Nunca você sentir que só tem uma alternativa na sua vida, porque não tem, você tem muitas. Você só precisa de ferramenta para enxergar. Então foi isso que me motivou, né? Criar a filosofia da escola. E agora, essa semana, com o diploma do doutorado por aqui, eu fico ainda mais sensível com essa percepção. Esse doutorado realmente me deixou muito sensível com essa percepção, porque não pode estar nesse lugar, né, tão alto assim em relação aos outros conhecimentos. É muito lindo. É uma percepção que eu também tenho. Eu comecei a fazer 2 vezes um curso de mestrado, em 2 ocasiões diferentes, e não terminei. Mas eu não terminei porque eu não sou uma pessoa que não termina as coisas que eu inicio. Eu não terminei porque eu não vi sentido em terminar aquele curso para ter um diploma de mestre. Então, eu entrei, foi muito difícil, né, desistir no meio, porque as pessoas esperavam de mim que eu tivesse esse título. E eu estava nessa busca, talvez, para atender às expectativas de outras pessoas, né, de ter esse título, porque eu precisava mostrar para as pessoas, eu sou muito estudiosa, sou muito, né, eu sou uma pessoa, sempre gostei de estudar, as pessoas sempre me consideraram uma pessoa inteligente, então eu tenho que atender essas expectativas, eu não tenho um título de mestre. E aí eu busquei os mestrados que mais tinham a ver comigo, né, onde eu pudesse estudar temas que pelo menos fossem agradáveis a mim ou que me dessem assim uma motivação para estudar. Mas aí quando eu começava a escrever a dissertação, eu pensava, gente, quem vai ler isso? Eu estou perdendo, né? Perdendo assim, ninguém lê. Eu estou perdendo, entre aspas, 2 anos da minha vida, me dedicando com muito afinco, com muito tempo, né, usando muito do meu tempo livre, que era pouco já por conta do trabalho, para me dedicar a isso, sendo que eu não vejo impacto
desses estudos que eu estou fazendo na vida das pessoas. Eu acho que de uma maneira, sem ter o título, talvez eu possa impactar muito mais, usando o meu tempo de uma forma mais inteligente e que diga muito mais a respeito de mim, das minhas vivências, compartilhando minhas experiências e trocando, e fazendo essa troca com as pessoas. Eu acho que é uma percepção assim similar que você tem, né? Só que para a gente ter essa percepção, a gente precisa muito estar em contato com a nossa intuição. O que é que a nossa intuição diz, né? Ela diz, esse caminho não é o caminho para você. Não segue por aí, porque não vai te fazer feliz, não está bem esse caminho. Então, você acessa essa sabedoria, né, interna, e aí você se conecta com ela e toma a decisão. Realmente, é isso. Eu não tenho que ir por aí. E por mais dura que seja a escolha, você não se arrepende depois, porque você escutou a intuição e você sente que era isso mesmo, que você foi pelo caminho correto. Eu vejo que você também, nos seus processos, você se conecta muito com essa sua voz interior, né? Com sua intuição. E em todos os seus processos de descoberta, nas suas atividades diárias, o que é que você faz? Fala um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, como é a sua vivência, a sua experiência de se conectar com esse eu interior que te fala muitas vezes o que você precisa ouvir. No início, quando eu estava montando o negócio e naqueles primeiros movimentos do negócio, né, hoje tem quase 4 anos que eu comecei a empresa e me virar por conta própria, criando os meus caminhos empreendedores. Eu tinha muito medo de só olhar o que a intuição estava me dizendo. Então, às vezes, vinha aquela inspiração de fazer algo diferente, do que eu estava planejando, e eu pensava, não, eu não vou sair daqui, porque esse caminho eu já sei que vai funcionar, eu já testei, eu já fiz pesquisa. Então, eu estava numa base racional, um pouco, vamos dizer assim, né, científica, e vinha a intuição de que eu poderia fazer diferente, que eu poderia ir por outro caminho. Então, a intuição meio que iluminava algo e me dava uma felicidade quando eu pensava em fazer diferente, em criar uma outra situação. Mas, ao mesmo tempo, o meu medo me trazia para uma base mais racional. Pouco a pouco, o que eu fui percebendo é que todas as vezes que eu ia para esse lado que a intuição me mostrava, não necessariamente que eu tivesse maiores resultados ali, mas eu tinha experiências mais profundas e quase invariavelmente melhores resultados ali também. Então, hoje, né, depois de muitas águas e depois de também testar, quase de maneira científica, essa balança entre o que é racionalidade, o que é a intuição me mostrando, eu hoje consegui perceber que eu posso confiar 100% na minha intuição. Então, o que eu faço hoje confio na intuição e uso a minha base racional para me ajudar a criar o caminho que a intuição me mostrou. Então, vamos supor, eu estou em dúvida entre lançar 2 cursos diferentes ou entre colocar no ar a escola do jeitinho que ela está ou de um outro jeito. Eu acesso a intuição e faço isso cada vez com mais clareza, fazendo meditação todo dia, fazendo respiração, fazendo meus momentos de silêncio. Claro que eu queria fazer muito mais momentos de silêncio, muito mais meditação, né? E pouco a pouco eu sinto que eu vou avançando. Mas eu me conecto com essa voz que fala, vai por ali. Eu confio nela. Esse ato de confiar também, eu vejo que ao longo desse período fez toda a diferença. Porque uma coisa é ouvir a intuição e ficar meio assim, né? Mas será? E outra é ouvir e confiar que realmente vai ter alguma coisa se revelando ali para mim. De bom, de que realmente é para mim, não o que eu tô querendo exatamente, mas que verdadeiramente vai ser bom para mim. Então eu confio mesmo e posso dizer que está sendo muito valioso, tem sido surpreendente tudo que vem daí. Mas para chegar, né, nesse nível de confiança,
você, né, como você falou aí, você cala um pouco a mente, você entra em um processo de silêncio, de meditação, respira, quer dizer, você se conecta com esse eu interior, né, com quem está aí dentro de você, para escutar, porque às vezes a nossa mente, ela fala tanto durante, né, todo dia, que a gente não consegue escutar o que vem do coração, né? E esse seu processo é muito lindo, assim, eu acho fantástico que essa busca, né, de escutar mais a intuição esteja totalmente, diretamente relacionada com esses seus processos de hábitos que você cultiva no seu dia, para que essa escuta venha de verdade, para que o acesso ao que o coração está querendo te mostrar venha. Recentemente você foi para Alto Paraíso, né, em Goiás, para um retiro de silêncio de 4 dias. E eu fico imaginando que deve ser, eu que sou uma pessoa super agitada, assim, deve ser difícil, não deve ser fácil. Mas aí você me contou que não foi difícil para você. Eu queria que você partilhasse um pouco com quem está escutando a gente, como foi essa sua experiência de passar esses 4 dias nesse retiro de silêncio? E o que é que você aprendeu lá? Conta pra gente. Eu aprendi que o silêncio fica leve depois que a gente se acostuma com o caos que vive aqui dentro, né? Quando eu comecei a fazer momentos de meditação de silêncio, né? Assim, vou sentar e vou tentar silenciar minha mente, só concentrar em respirar e depois só concentrar em nada. Tentar acessar esse vazio. O que eu sentia era um desconforto imenso. Então, aqui na minha casa, eu reservava 20 minutos, depois 30, depois 1 hora. Quando eu cheguei na semana e no período que eu fiquei 1 hora em silêncio, foram 30 dias que eu fiquei nesse método, né? Lara, era insuportável o que se passava dentro de mim. Primeiro que o tempo não passava. Então, o relógio estava por ali, o celular, de vez em quando eu dava uma olhada e não tinha passado nada do tempo. E a gente tem muito desconforto aqui dentro, porque 1 hora vendo televisão, ou 1 hora respondendo e-mail, ou 1 hora criando alguma coisa, essa nossa 1 hora aqui de entrevista, passa assim. E quando eu estou em silêncio comigo, é uma dor, é um drama. Se torna algo que eu podia dizer insuportável. E aquilo me trouxe já um tanto de aprendizado, e pouco a pouco eu fui vendo que estava fluindo melhor. É como se eu estivesse limpando algumas coisas, sabe? Curando, como se eu estivesse curando um machucado que estava doendo dentro de mim. Sem fazer nada, só ficando em silêncio e lidando com aquele desconforto. Lidando com o desconforto, lidando. Quando eu fui para o retiro, eu já tinha passado por esse processo, né, de lidar com um desconforto muito grande. Então, no retiro, eu fiquei muito em paz de não ter que conversar com ninguém, de não ter que dar bom dia para ninguém, de sentar nas mesas e não pedir licença e olhar baixo o tempo todo. Lá podia escrever, né? Porque tem alguns retiros que você não pode escrever. E escrever, para mim, já me ajuda muito a processar muita coisa. E foi muito leve. Foi muito, muito leve. E eu estou muito agradecida a esse processo. Ele é bem recente, então estou muito mexida por ele ainda. De poder me voltar para dentro por dias completos, né? Por ter 4 dias, foi um retiro de silêncio curto, mas ter 4 dias em que eu pude ficar comigo mesma. E isso faz muita diferença. Como pode, ao longo de toda a minha vida, eu não ter reservado um tempo e a gente não reservar esse tempo para estar com a gente mesmo? Claro. E afinal de contas, no final das contas, somos sempre nós e nós mesmos, né? Então, é muito bom ter esses tempos. Tem um grande aprendizado que eu tive, é que eu preciso de mais tempos assim. Que sou eu comigo mesma, me cuidando, para eu voltar para a convivência, estar pronta para as pessoas, poder entregar tudo que eu tenho para entregar, de um estado também de estou bem para isso, né? E esse seu processo, né, de respirar, de meditar, também, eu enxergo também como uma forma de se conectar com a espiritualidade, né, Paulinha? Que é uma das bases do tripé que nos sustenta, né? Nós somos corpo, mente e espírito.
E se a gente não se dá esse tempo, se a gente não se permite entrar em contato com essa espiritualidade, seja de que forma for, pode ser meditando, pode ser respirando, pode ser orando, né? Não importa a forma, importa que a gente se conecte com essa espiritualidade. E quando a gente se conecta, a gente se sente mais forte, porque se o tripé tem 3 bases e uma delas está meio fraca, né, a gente não vai conseguir se apoiar tão bem, né, como se a gente tivesse as outras 3. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas dão muita atenção a cuidar do corpo, né, a cuidar da máquina, que é nosso corpo, a sentir todo o potencial que ela tem, e que não está errado, eu acho isso super importante, porque realmente o corpo nos permite colocar essa energia em movimento. Mas também, se a gente não sustenta esse outro pilar, né, da nossa vida, que é a espiritualidade, a gente não entra em contato com isso e não consegue ser uma pessoa, não consegue viver tanto ou tão bem o equilíbrio, né, na nossa vida. E isso, não que eu seja um expert ou você seja um expert em viver em equilíbrio, mas se a gente está sempre buscando equalizar, né, esses 3 pilares, eu acho que a gente consegue encontrar um pouco mais de equilíbrio. E esse curso que você vai lançar agora, Respira, Medita e Cria, eu acredito, a gente não conversou sobre isso ainda, mas eu acredito que deva ter muito a ver com o que você viveu, né, nesse processo. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com essa conexão com a espiritualidade, que na verdade é uma conexão com nós mesmos, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E o que acontece com a nossa criação, com a nossa força criativa, que ela fica às vezes tão abafada, tão, vamos dizer assim, né, minguada. O que acontece é essa desconexão mesmo. Então, esse curso, essa sua pergunta vem encaixada num lugar perfeito dentro da sequência da entrevista, que é quando eu me lembro que eu não sou um ser individual, que eu não sou um ser isolado do todo. Eu sou um indivíduo único, sim, eu sou singular, sim, mas eu faço parte de algo maior, de um todo. E aí a gente nem precisa da espiritualidade para nos dizer, a ciência já nos diz, a física quântica já consegue enxergar isso, que nós estamos, na verdade, como num mar de energia, tá tudo piscando, né? Na verdade, eu não sou matéria, eu sou luz que pisca, pisca, pisca. Você aí, o meu computador, a minha mesa, a matéria não é material. E a física quântica já ajuda a visualizar que, na verdade, você não está isolado. Você está conectado com tudo. Então, a partir do momento que a gente se sente desconectado do todo, é também como se eu criasse uma camada que sela esse acesso que eu tenho à criação, à fonte criativa, à fonte da criatividade. Quando eu me lembro que eu estou conectado com o todo, daqui assim, eu abro um canal, né? Que é esse nosso canal, né? Eu abro esse canal e passo a acessar tudo com muito mais facilidade, com muito mais confiança, com muito mais leveza. E também me conecto com a Terra, né? Como se esse mesmo movimento que faz para cima e eu acesso tudo que está disponível, eu me conecto com a Terra e coloco esse movimento através do meu corpo, como você lembra. Então fica tudo integrado. Quando eu desintegro, quando eu separo, e a religião fez isso por muito tempo, né? De nos separar de algo maior, como se tivesse olha, aqui tem uma parte que você não acessa diretamente, temos uma divindade aqui que não é acessível para você. E um outro momento que a gente se lembra que essa divindade está dentro de nós e eu posso acessar tudo. E aí a fonte criativa é você não tem limites para a sua criação. Então é mais ou menos por aí que eu caminho nesse curso. E é uma delícia esse processo do curso, porque não é para falar de espiritualidade, mas é para viver a espiritualidade, né? Viver em você esse processo de conexão com algo maior, que te habita. Isso é um processo mágico. E eu acho lindo que você esteja fazendo esse trabalho, Paulinha, sabe? Porque eu percebo hoje em dia que com tantas distrações, as pessoas estão muito desconectadas,
de si mesmas, né? De quem elas são, da essência. E aí, elas às vezes entram assim, eu não consigo ser criativo, ou eu não consigo dar vazão a todo o meu potencial, mas porque elas estão todas presas, né, nessas distrações que acabam impedindo que a gente libere essa energia, como você aí falou, né? Que a gente deixa essa energia fluir pelo nosso corpo e para a nossa mente e para o mundo depois. Né? Eu acho bonita até a sua analogia, porque ela tem a ver com os nossos sistemas energéticos, que é algo também real, que já foi estudado, né, cientificamente comprovado que nós somos sistemas de energia, e se a gente não deixa essa energia fluir, a gente não consegue dar vazão aos nossos potenciais criativos, né? Eu tenho vivido isso também, eu acho que você tem acompanhado um pouco, e eu tenho vivido essa experiência muito bonita de me permitir acessar esses conhecimentos que estão aqui dentro e dar vazão a eles de uma maneira muito natural, muito fluida, mas porque eu me permito, né, olhar para dentro e transformar essa energia em algo que eu possa partilhar com as outras pessoas que também estão aí buscando, né, que também são buscadores. E eu vejo também, Paulinha, que no seu processo criativo, a escrita, ela está muito presente, né? Você consegue liberar muito suas emoções ou mostrar o que está aí dentro por meio das palavras. E você uma vez comentou que sempre foi muito mais fácil para você escrever do que falar. Apesar de que eu acho que você é uma comunicadora maravilhosa, assim, me inspiro muito em você, para me comunicar, inclusive pela fala, né? Mas eu vejo assim que o processo da escrita na sua vida é um processo criativo muito presente sempre e que ele dá vazão ao que está aí dentro. Só que eu já li, inclusive uma vez eu te mandei esse livro, não sei se você teve a oportunidade de escutar. Era um audiobook que fala que a gente pode curar nossa alma por meio da escrita. A escrita como uma terapia, né? Como uma forma de colocar todas as nossas emoções, boas e ruins, para o papel e liberar essa energia que está aqui dentro, ou que nos machuca, que nos incomoda. Então, a escrita como um processo terapêutico. Eu queria que você partilhasse um pouquinho com a gente como é esse processo da escrita para você, Paula, esse ser que quer ser um ser cada vez mais, cada vez melhor para o mundo, né? Cada vez melhor para você e que anela desejo de crescer, de se expandir, de expandir essa energia. Como é o processo da escrita na sua vida? Quando eu penso em escrita para cura, eu vejo, assim, no meu caso, que eu amo, né? Eu amo colocar em palavras. O que acontece é um processo de extravasamento mesmo. É como se eu pudesse não só organizar as minhas ideias, essa loucura que fica aqui dentro, mas entregar mesmo. Então, eu já curei muitos sentimentos assim. Eu já consegui ver com muita clareza o que realmente estava acontecendo. Eu já consegui chegar a conexões profundas sobre os meus medos, só de colocar no papel, né? E eu gosto muito mais da escrita pelo lápis, e eu quase sempre falo isso, né? Que quando a gente está com o lápis, o que acontece é que a gente está segurando assim, né, o lápis. E essa é a posição da meditação, né? Você está em presença, escrevendo. Então, quase sempre eu faço isso, de estar no momento que eu estou precisando dar uma meditada, eu vou para um restaurante delicioso, escolho um lugar que eu adoro, que tem uma música ambiente que eu goste, que tem uma comida deliciosa, me dou de presente um jantar sozinha para poder escrever. Levo os meus cadernos e escrevo. Ou simplesmente estando aqui na minha casa, acordo. Tem dia que a gente acorda, não está descansado o suficiente. Eu me sento com o meu caderno,
escrevo o que vier, o que eu precisar. Às vezes é uma reflexão, sim, com início, meio e fim, mas às vezes não, às vezes são sentimentos que estão aqui dentro, bagunçados ou me angustiando. Eu entrego tudo para o papel. E como diz a Anne Frank, né, do diário de Anne Frank, o papel ele é muito paciente, ele aceita tudo. Então você não tem que ficar ali com meias palavras, né? Você entrega tudo para o papel. E há um medo que eu percebo, né? Minha filha já falou isso uma vez, a minha mãe já falou isso uma vez, de alguém ler o que foi entregue. Então tem aquela, ai meu Deus, se alguém pegar isso, ou se eu morro e esse papel fica aqui, alguém lê, então você queima ou você joga no lixo. Não interessa muito bem você manter isso com você. Interessa o momento em que você deposita. Porque foi como você falou, é a oportunidade que você tem de tirar de dentro de você algo e organizar, deixar organizado. Faz muita, muita, muita diferença. É delicioso. Então, como escritora, eu sou suspeita para falar, Lara, mas eu sei o papel maravilhoso que a escrita tem na nossa vida. É verdade, eu sinto isso também, eu me conecto muito, apesar de eu ainda sentir muitas vezes um bloqueio, inclusive eu fiz aquele seu curso de oficina de redação e oração, né, que é muito lindo, porque eu, em vários momentos, senti isso, eu me sentia paralisada, e eu sou uma pessoa que gosto de escrever, eu tenho facilidade de expressar em palavras os meus sentimentos, mas muitas vezes eu me sentia paralisada. E é justamente esse processo, nessas horas que a gente tem que sentar mesmo, né? Respirar, como você diz, meditar e colocar no papel, entregar para o papel sem medo, tudo isso. Porque, assim, nesse momento é só o papel e a gente, né? O papel é nosso receptor, né? Nosso terapeuta nessa hora. É muito bonito. Mas, Paulinha, apesar dessa sua necessidade, muitas vezes, de estar sozinha, né? De ir para um restaurante só, estar em contato com você e colocar essas palavras no papel, eu também vejo no seu caminho como empreendedora digital e presencial que existe uma necessidade sua de se conectar presencialmente com as pessoas. Porque a gente vê hoje no empreendedorismo digital, é muito fácil fazer essas conexões. Você está aí no Brasil, em Minas Gerais, e eu estou aqui em Lima, no Peru, e a gente está aqui lado a lado, mas a gente não está junta. Eu não estou sentindo o teu cheiro, eu não sei a contextura da tua pele, se é seca, se é úmida, se eu não posso te abraçar. Então, essa conexão real, humana, eu vejo que é muito importante. Para mim é super importante, eu sinto muita falta, estando longe, né, do Brasil. Como que é esse processo que eu vejo que faz parte do seu caminhar, de se conectar presencialmente com as pessoas? Como isso impacta o seu trabalho como empreendedora digital? Primeiro, foi a minha revelação, né, de que, ao invés da internet nos distanciar, muito pelo contrário. Quando a gente se encontra presencialmente, então, quando o nosso encontro acontecer, eu espero que seja logo, o nosso nível de conexão, ele é muito superior àqueles processos que são exclusivamente presenciais. Então, eu já tive muitos alunos que eram só do meio presencial, e quando nós nos encontrávamos, não era o mesmo nível de conexão de estar no online e chegar no presencial. Acontece uma mágica aí. Acontece um efeito incrível aí. E é como se a gente tivesse realmente encantado com a mágica que o online é capaz de trazer para a nossa vida. É muito especial o que acontece, e tem 2 semanas que eu vivi experiências lindas assim, né? Mês passado foram várias, porque eu fiz encontros presenciais no Clube dos Impulsionadores, que são empreendedores que eu fico acompanhando um ano inteiro. Então, tem pessoas que eu já conhecia do início do ano, mas tem pessoas que eu conhecia de 2, 3 anos, que de repente nós estávamos ali e não parecia a primeira vez que a gente estava ali. Apesar de ter o abraço, apesar de ser delicioso a gente estar um do lado do outro, e ao mesmo tempo aquela sensação de ser muito maior do que simplesmente um contato. Então isso já me deixa encantada
por haver essa magia. E outra é que, Lara, eu sou uma pessoa que ao longo da vida me descobri muito cansada dos contatos humanos. Então, eu sou aquela que, se o avião caísse na ilha deserta, eu não ia solicitar resgate. E se o resgate chegasse, era capaz de eu ficar ali meio atrás da árvore. Não tem nenhuma Paula aqui, não. Mas hoje eu sei que esse meu cansaço pelas relações sociais era um cansaço por não estar com pessoas que estão na mesma sintonia. Uhum. Não tem nada a ver com... Tem que haver com estar numa mesma vibração. Pessoas que têm interesses parecidos, que estão numa busca parecida. Então, quando eu me reúno com meus grupos, que eu encontrei pela internet, quando eu me encontro com você, eu e você já temos uma familiaridade de propósito, de valores. Somos diferentes, temos histórias diferentes, estamos em lugares diferentes, mas estamos mais ou menos caminhando numa mesma direção. E isso não me cansa, muito pelo contrário. Eu descobri que isso me dá muita energia. E há outros contatos que tudo bem, cada um está na sua busca e está no seu caminho, e respeitar o caminho do outro também nos deixa energizado. Mas é diferente uma conversa durar horas com você e uma conversa durar horas com quem eu não tenho tantos assuntos em comum, tantos interesses em comum. Isso me cansa um pouco, me deixa um pouco com menos energia. E eu pensava que eu era sempre assim, com todos os contatos humanos. E, na verdade, eu me descubro que não. Descubro que eu consigo ficar em muitos contatos e voltar para casa muito energizada. E isso é maravilhoso. Respeitar isso, para mim, tem sido também maravilhoso. Que lindo. Eu sinto, assim, me sinto muito energizada também. Com as trocas. E mesmo com as trocas não presenciais, né? O empreendedorismo digital, ele nos dá essa oportunidade. Eu fiz amigos pela internet que eu digo assim, meu Deus, essa pessoa me conhece muito mais, ou eu sinto muito mais conexão com essa pessoa que eu nunca encontrei na minha frente, que eu nunca abracei, mas eu sinto muito mais conexão com ela do que com amigos de anos da minha vida. Ou com pessoas com as quais eu convivi durante muitos anos, vendo todos os finais de semana, saindo, indo para vários eventos. Mas é incrível, é muito mágico, né? A gente... É uma oportunidade. É uma linda oportunidade, mas eu vejo assim que essa oportunidade de ter essa conexão também só surge quando a gente se permite, né? Quando a gente abre a nossa energia para nos conectarmos com alguém que está na mesma sintonia de energia que a gente. Então, eu vejo muito isso, assim, na minha experiência, na experiência de outras pessoas com as quais eu tenho contato. E eu, assim, te admiro muito nesse sentido, porque eu sinto que você é uma pessoa que está aberta para essas conexões, né? E que se conecta também com pessoas na mesma sintonia que você, na mesma sintonia que você está. E para terminar esse nosso bate-papo, Paulinha, que eu sei que você tem que ir. Tão bom, tão leve. Eu tenho meus compromissos, infelizmente eu podia passar o dia todo aqui conversando com você. Você outro dia escreveu, eu fico muito atenta, assim, muito atenta e aberta aos seus escritos, às suas palavras, porque eles me tocam muito. Você tem uma facilidade de tocar muito as pessoas com suas palavras, de tocar no coração, né? Não necessariamente é o que eu quero ouvir, às vezes, mas é algo que toca. Então, esse sentimento você consegue traduzir muito bem em palavras. Outro dia eu estava lendo um dos seus escritos e você escreveu sobre sonhos. O seguinte, acho que foi até na escola de rumos. Ser sonhadora, ao contrário do que eu pensava, não é viver no mundo da lua, é viver no mundo das luzes, tal qual um céu salpicado por estrelas que se conectam magicamente, formando infinitos caminhos aos meus sonhos. Eu achei muito linda essa frase e eu queria te perguntar uma coisa. Como é ser para você uma sonhadora, mas uma sonhadora que realiza? Uma sonhadora realizadora. Como é?
Aí é bem emocionante falar disso. Sempre vivi nessa dupla, né? Sonhar é não estar no mundo real, isso não é real. Isso você tá, né, em outro mundo, é a lua, isso não é mundo real. E ao longo do caminho eu me questionei muito sobre isso. Por isso me emociono muito, porque foi um questionamento muito profundo de parecer que eu estava fora do lugar, parecia que eu não cabia ou que sonhar era perder o meu tempo. E hoje eu vejo que não, eu vejo que não. Eu vejo que o sonho, não só o sonho acordado, mas o sonho da noite também, tudo é sonho, né? Afinal de contas, é esse grande mundo da brincadeira, da imaginação, o de você se permitir imaginar que você pode estar no lugar que você tanto deseja e fazer desse caminho até lá também uma aventura, uma alegria. É algo que se a gente se permitisse mais, a vida de dia a dia, essa de acordo às 7 e vivo até às 11, vivo até às 10, seja um encanto. Não só a vida do estou no topo da montanha e aqui eu celebro o fato de ter chegado onde eu quero. Porque o topo dura muito pouco. Né? Foram as montanhas que me ensinaram isso. De que ali, naquele ambiente, eu me sentia muito bem, eu me sentia muito feliz. E o topo foi um dos lugares em que eu era feliz. Tanto quanto a descida, a subida, a barraca, a comida, o grupo. Por que quando eu voltava para a cidade não podia ser daquele jeito? Por que ir em direção ao que eu tanto queria não podia ser daquele jeito? Feliz o tempo inteiro. Porque a vida é essa finitude toda, né? Amanhã, hoje mesmo, a gente não sabe. E como a Emília do Monteiro Lobato diz, a vida é esse piscar e de repente não pisca mais. Então, que lindo que é ter consciência que a vida é essa finitude toda. Ela é esgotável, o recurso do tempo é esgotável, não renova. Que alegria que é cada passo, cada movimento, estar aqui hoje fazendo essa entrevista e daqui a pouco ir responder meus e-mails e cuidar do meu trabalho e receber minha filha, o que quer que seja, e fazer o meu almoço, ser uma celebração do que a vida é. Isso é viver um sonho, né? É o tempo todo tá bom. Não que a nossa emoção vai ficar lá em cima o tempo inteiro, porque ela flutua mesmo. Mas a gente saber que está numa direção que nos agrada, que mobiliza algo dentro, que faz dar valor para o caminhar. E é vivendo esse caminhar que me alegra o tempo inteiro, que eu alcanço alguns sonhos e que alegria, realizei o sonho, ele se tornou realidade. E outros, sem que eu me dê conta, eu já não estou indo mais naquela direção, estou indo em outra. E a outra direção está realizando. Está acontecendo porque a realização, como você me perguntou, ela acontece porque o caminhar é um prazer. E aí, naturalmente, você percorre o caminho que deve ser percorrido. Não deve, mas que te alegra por ser percorrido. Nossa, me emociono muito falando disso, Lara. Muito, muito, porque já me coloquei em uma posição de não sonhadora para tentar me enquadrar nesse mundo real. Que bom que você é uma sonhadora, Paulinha. Que bom. Que bom que você é uma sonhadora que coloca os seus sonhos no mundo, né? Que você partilha esses sonhos. Ontem, só para finalizar aqui, para te dizer que a gente termina esse nosso bate-papo, que passou tão rápido, eu queria que durasse muito mais. Muito. Com muita gratidão e dizendo assim, que você é luz na vida das pessoas. Você é essa estrela, né, que brilha e que... ontem a frase que eu li que me marcou muito, foi logo antes de dormir, era uma frase do Rumi, aquele poeta sufi, né, de um grande sábio que dizia assim, você precisa ser luz, você pode ser escada na vida das pessoas. Você só precisa estar presente
e fazer o que você tem que fazer. Porque a gente está aqui por um motivo. E a gente está aqui para ser isso mesmo, para ser luz, para ser escada, para ajudar o outro, né? Para contribuir com esse processo de iluminação, que é só acender esse botãozinho de luz que está dentro de todos nós, né? Então, muita gratidão, Paulinha, muita felicidade poder compartilhar realmente, começar meu dia aqui tão cedinho ainda, antes do meu trabalho, com essa nossa conversa. Espero que essa conversa também seja luz para outras pessoas que vão nos assistir ou que estão nos assistindo e que chegaram aqui até o final da entrevista. Então, um beijo muito grande do coração. Te acho muito agradecida, muito nada. Que bom ter vivido esse momento contigo. Passou mesmo um piscar de olhos. Olha, Lara, 1 hora. Nossa, muito leve, uma alegria. Que a gente possa, sim, fazer outras vezes e que o seu trabalho se expanda nessa entrega linda. Que ajudar os outros é uma simples consequência de ser nós mesmos, né? E esse seu fechamento é maravilhoso. Que você possa cada vez mais, Lara, ser você mesma, maravilhosa, assim, inspiradora, partilhando esse caminho que eu conheço, um pouco que você já pôde partilhar comigo e que me encanta muito, a força com que você coloca em tudo que você vive, a coragem com que você vai se desbravando e desbravando o que tem de obstáculo pelo caminho e conquistando os seus resultados, né? Você poder olhar e falar, olha o que eu avancei, olha que lindo que eu tô aqui vivendo graças a isso que avancei. Então, eu sei que quem te acompanha tem muito a aprender com você, porque você é um poço de aprendizados, de experiências muito inspiradoras. Então, muito obrigada, muito agradecida por estar aqui contigo e ter vivido essa entrevista. Um beijo. Tchau. Um beijo.